Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmos 89 e vamos ler do versículo 20 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor: Achei a Davi meu servo, com santo óleo o ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, vem falar aos nossos corações hoje de uma maneira especial, singular. Sobretudo, fala àqueles que estão atravessando desertos estreitos, despenhadeiros, nessa jornada pela vida. Que o Senhor possa trazer a esses socorro do céu, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje é uma santa convocação para que busquemos ter um coração segundo o de Deus. Queremos, no dia de hoje, mostrar que mesmo através ou a despeito das nossas fraquezas, Deus nos escolheu e nos ungiu para sermos segundo o seu coração. Este salmo todo, ele fala da promessa de um reino messiânico dado à linhagem de Davi. São 52 versículos. Foi escrito por Etan, o Ezraíta, e as suas promessas encontram aplicação plena na pessoa do Cristo. Dos versículos lidos, percebemos não as palavras do salmista, mas as palavras do próprio Deus, exaltando a Davi, seu ungido, e lhe fazendo promessas. E aí uma pergunta inevitável: o que faz com que Deus, o Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, possa falar elogiosamente de um simples mortal? Porque Davi, o querido rei e salmista de Israel, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Talvez o próprio Davi também se perguntasse isso. Mas quando olhamos para a vida de Davi descrita na palavra do Senhor, é fácil descobrir a razão desse título. Assim como Davi, todos os eleitos do Senhor são homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mesmo a despeito de suas fraquezas, vulnerabilidades, tortuosidades, mas alcançados efetivamente pela graça de Deus, que é o seu favor imerecido. E aí é inevitável não fazermos algumas considerações a respeito desse assunto.
que examinemos um pouco a vida de Davi. Em 1 Samuel 16:1, encontramos Deus enviando o profeta Samuel à casa do belemita Jessé, pai de Davi. O Senhor diz assim na parte final do versículo: porque dentre seus filhos me provide um rei. Jessé então faz passar diante de Samuel todos os seus filhos, eram 8, mas faltava o mais novo, que estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai. Quando chegou a vez de Davi, o Senhor disse ao profeta Samuel, no versículo 12: levanta-te e unge-o, pois este é ele. O que faz com que Deus escolha alguém e diga: é este, é esta, vou ungí-lo. O que falamos de Deus é comum, mas o que Deus fala de nós é especialíssimo. E eu sempre repito, apesar de todos os pesares, Deus queria levantar um novo rei no lugar de Saul, e Davi era o escolhido. Davi, apesar de não ser perfeito, possuía características que preenchiam as exigências divinas. O Senhor continua procurando homens e mulheres com características específicas e diferenciadas, sobre os quais Ele possa dizer: é este, é esta. E eu queria trazer algumas características de alguém segundo o coração de Deus. E essas características, elas foram encontradas em Davi. Primeira, Davi era um adorador. Davi tinha um coração inclinado a adorar o Senhor. O adorador reconhece os atributos eternos de Deus. Davi acreditava a Deus os seus feitos, do mais simples ao mais complexo. Tudo era atribuído ao Senhor. Segunda característica, Davi era obediente a Deus. Davi possuía um coração adorador e uma inclinação à obediência. O prazer dele estava na lei do Senhor. Quando teve a oportunidade de matar Saul, seu inimigo, não o fez para não ferir um preceito da lei de Deus que proibia tocar nos seus ungidos, mesmo que isso pudesse custar a sua própria vida. A terceira característica, Davi era humilde. Ele não se ensoberbecia, ele não se achava, como se costuma dizer hoje. A Bíblia diz que o Senhor não se agrada do soberbo, do vaidoso. Veja o que diz Davi no Salmo 131, versículo 1. Ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Hoje é tão comum vermos homens e mulheres de Deus alardeando uma super espiritualidade, quando deveriam exercitar a humildade. A quarta característica de Davi: Davi era um homem com força de vontade, ele era determinado, não desistia com facilidade. Como dizemos hoje, Davi tinha garra, ele não era um fracote medroso, indeciso. Quando ele dizia: vou fazer isto, pode ter certeza que era exatamente o que ele faria. Foi assim quando matou o leão, quando matou o urso, quando matou o gigante Golias. Enfrentou tudo e todos confiado no Senhor e saiu vencedor de todas aquelas investidas, de todas aquelas batalhas. Até para fazer bobagem ele também tinha determinação, e a Bíblia não esconde seus pecados, seus defeitos. Sabe por que ele não tinha medo? Porque ele sabia em quem for habilitado o próprio Deus. Ele sabia manejar a fundo a espécie de estilingue como ninguém.
Quando foi enfrentar Golias, Saul quis que ele usasse a sua armadura, mas ele respondeu: não posso andar com isto, nunca usei. E preferiu usar a funda, pois era algo que ele dominava bem. Qual é o seu dom? Valorize o seu dom. Valorize aquilo que você recebeu de Deus. Invista no seu dom. Se você tem unção de Deus para ensinar, então esmere-se no ensino. Se tem para louvar ao Senhor, então cante para a glória de Deus. Se tem para interceder, então interceda, e as suas orações chegarão à santa habitação de Deus. Busque, como Davi, aperfeiçoar seu ponto forte. Não queira fazer algo para o qual você não foi chamado. Há uma diferença em fazer algo na obra de Deus porque simplesmente queremos fazer, e fazer porque fomos habilitados por Deus para fazer. Por isso muitos ministérios fracassam. Quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita. O Senhor me chamou para pregar, para ensinar, para aconselhar. Se eu inventar de cantar, misericórdia, certamente vai ser um desastre. Mas não se preocupem, eu não vou fazer isso, eu não faria isso com vocês de jeito nenhum. Então, para aquilo que você sabe que foi chamado por Deus, faça, e faça da melhor maneira. Seja um especialista. Deus tem um sonho e você faz parte dele, naquilo para o qual Ele o escolheu, capacitou e comissionou. Que possamos dizer amém para o chamado de Deus nas nossas vidas. A quinta característica: Davi era rápido para resolver problemas, era prático nas atitudes e cheio de fé. Davi não ficava remoendo problemas como muitos de nós, ele confiava em Deus para resolvê-los. Não importa o tamanho do problema, fosse do tamanho de um leão, de um urso ou de um gigante de 3 metros de altura, fosse um homem ou um exército, se algo precisasse ser feito, ele faria, e faria rapidamente. Que possamos dizer hoje: eu preciso resolver o meu problema e vou ser rápido e não vou adiar mais. Resolução de problemas passa por atitudes, e muitas vezes nos acovardamos diante delas. Davi não temia tomar atitudes, ele sabia que com o Senhor ele saltaria muralhas, ele desbarataria exércitos. Toda situação que enfrentamos tem um tipo de ganho para nós. Às vezes esse ganho é inconsciente, e por causa desse ganho não tomamos atitudes para mudar aquilo que tem nos afligido. Sexta característica: Davi era rápido para arrepender-se e mudar de atitude. Hoje, uma das coisas que percebemos no meio da igreja é a dificuldade das pessoas manifestarem genuíno arrependimento. Elas nunca acham que suas ações estão ferindo o coração de Deus. Quantas vezes Davi pecou, errou, se equivocou? Muitas, mas era rápido no reconhecer seus pecados e se quebrantar diante do Eterno. Sempre arrependido, ele mudava de atitude. Não permita que o pecado arme tenda em sua vida. Quando demoramos em nos livrar do pecado, dele nos tornamos escravos irremediavelmente e acabamos desmascarados por ele. Veja o que Davi diz no Salmo 51, versículos 1 e 2: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
Por isso, irmãos, quando o Senhor o confrontar com algum pecado, que sejamos humildes, que não nos escondamos, que confessemos e abandonemos o pecado, para que possamos alcançar misericórdia da parte de Deus. Quais as promessas feitas por Deus a Davi, por ser ele um homem segundo o coração de Deus? Primeira, o Senhor prometeu estar com ele e o fortalecer. Segundo, o Senhor prometeu que o inimigo jamais prevaleceria contra ele. Terceiro, o Senhor prometeu que a sua fidelidade e bondade estariam sempre com Davi. Em quarto lugar, o Senhor prometeu alargar as suas fronteiras. Em quinto lugar, prometeu que ele poderia chamá-lo de pai. Em sexto lugar, prometeu que sua graça jamais se apartaria dele. E em sétimo lugar, o Senhor estabeleceu com Davi a aliança de um reino messiânico e da sua linhagem suscitou o Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O que é que nós precisamos aprender ou reaprender em nosso tempo? Primeiro, precisamos aprender ou reaprender a sermos adoradores. Segundo lugar, precisamos aprender a obedecer. Terceiro lugar, precisamos aprender a ser humildes. Quarto lugar, precisamos aprender a ser firmes nas decisões. Em quinto lugar, precisamos aprender a resolver problemas confiados em Deus. E em sexto e último lugar, precisamos aprender a reconhecer os nossos pecados, confessá-los e abandoná-los em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, apesar de nós e apesar de todos os pesares. Rogamos hoje por aqueles que estão passando momentos difíceis, que o Senhor possa se manifestar a esses de um modo vivo, de um modo especial, que sua graça os assista e sustente, trazendo respostas às situações e dificuldades enfrentadas. E nós já dizemos amém para aquilo que tu farás. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.